Nós vamos agora nos concentrar aqui no momento da palavra de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5. Nós vamos meditar aqui em alguns versículos de 1 Tessalonicenses. Queria que você ficasse ligado. Espero que você tenha trazido aí a sua Bíblia, mas caso você não tenha trazido, nós vamos projetar aí na tela, ou você pode acessar também aí no seu celular. Se você não tiver o aplicativo da Bíblia, você pode também olhar aí no Google e colocar 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo de número 5. Hoje eu queria falar sobre a igreja. Eu queria falar sobre aquilo que é importante para a nossa realidade. Eu não queria apenas falar para o coração individualmente de cada um de nós, mas eu queria falar à comunidade. Eu queria que nessa noite aquilo que o Senhor colocou no meu coração foi trazer uma palavra que pudesse refletir as nossas práticas, as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos no contexto da igreja. Na verdade, nós precisamos entender na prática, que nós não vamos para a igreja. Que a igreja não é uma estrutura física, um prédio, 4 paredes, não é um local geográfico. Nós precisamos entender na prática, no nosso coração, no nosso íntimo, e fazermos isso no nosso dia a dia. Precisamos ter claro isso, que a igreja somos nós. Que a igreja não é eu, ou não sou eu individualmente, não é você individualmente, não é a minha vontade individual. A igreja somos nós, é a coletividade. E quando nós nos reunimos, 2 ou 3 se reúnem no nome do Senhor, ali Ele está presente. Ali a igreja se manifesta. Ali nós vemos o Senhor Jesus atuando e agindo nesse contexto. E nós precisamos ter esse espírito de corpo. Essa é a imagem, a metáfora que é utilizada em grande parte, em alguma parte das Escrituras, a metáfora do corpo. A igreja é um corpo. Nós, assim como um corpo, cada um de nós individualmente somos uma partezinha desse corpo que somos fundamentais. Você individualmente é fundamental para a realidade de todo o corpo. Porque se você estiver ferido, se você estiver doente, se você estiver desanimado, isso vai influenciar no corpo inteiro. Talvez quando nós sentimos uma dor de cabeça, ou quando nós sentimos uma dor de barriga, ou quando nós sentimos algum tipo de dor em alguma parte do corpo, não é apenas a cabeça, não é apenas a barriga que se sente comprometida, mas é todo o corpo que é comprometido. Porque, às vezes, uma dor de barriga, por exemplo, impede um ser humano de se levantar da cama e ir para o seu trabalho. Porque a dor está concentrada na barriga, mas inviabiliza o andamento de todo o corpo. Então, eu quero te dizer que você individualmente é importante para o corpo. Cada um de nós. A sua ausência no corpo de Cristo, na igreja, faz falta. Faz falta para Jesus, faz falta para o irmão também, que às vezes tem você como uma referência, de alguma forma. Você é uma referência, ou pelo menos deveria ser uma referência. Então, eu queria trazer essa reflexão nessa noite, a reflexão de que nós precisamos andar no enquadramento daquilo que Jesus tem para a sua igreja. Não para você individualmente, não para suas demandas individuais, mas para você como encaixado e engajado no corpo de Cristo. Veja, nós estamos falando do corpo de Cristo. E isso traz uma responsabilidade muito grande. Quando nós tomamos a ceia, por exemplo, e nós tomamos a Santa Ceia de forma indigna, a Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, se alguém toma do corpo, do pão, ou do suco de uva, ou do vinho de forma indigna, este é culpado do corpo, é responsável pelo corpo. Então, é algo assim muito profundo, é algo assim muito importante que nós tenhamos isso em mente. É o corpo de Jesus. Você faz parte do corpo de Jesus. Você é o corpo de Jesus. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e dizer isso? Você é o corpo de Jesus. Você faz parte do corpo de Jesus. Ele é o cabeça, ele é a cabeça. E você é algum membro que eu não sei qual é. Você pode ser a orelha, você pode ser a boca, você pode ser os dedos da mão, você pode ser algum aspecto desse corpo que faz toda a diferença.
E eu, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 22, nós temos aqui algumas recomendações do apóstolo Paulo para essa igreja específica, a igreja de Tessalônica. O apóstolo Paulo plantou a igreja de Tessalônica, ele chegou àquela cidade ali na sua segunda viagem missionária, chegou em Tessalônica e plantou a igreja. Ele foi um missionário, um apóstolo, que começou a igreja e rapidamente o apóstolo Paulo saiu da igreja e deixou a igreja lá. Ele plantou a igreja e deixou a igreja lá. Anos depois, ele recebe um relatório em relação à igreja de Tessalônica, como é que essa igreja estava, como é que ela estava funcionando. E aí, baseado no relatório que ele recebe de uma pessoa que você conhece também, chamada Timóteo, que viajou até Tessalônica para saber como é que estava a igreja, ele escreve uma carta. Aliás, ele escreve duas cartas para essa igreja. A carta de 1 Tessalonicenses e a carta de 2 Tessalonicenses, para dizer como é que essa igreja deveria se portar. Hoje nós não vamos expor aqui a carta inteira, mas eu queria trazer o sentido da carta aos Tessalonicenses. Um direcionamento, um endereçamento a essa igreja, a igreja de Tessalônica, que era uma igreja que ficava distante geograficamente do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que tinha a sua base na Judéia, a igreja de Tessalônica ficava no que hoje é conhecido como Grécia. E ele enviou essa carta para lá, para a Grécia, para que mostrasse o caminho para esses irmãos. E a partir do versículo 12 de 1 Tessalonicenses capítulo 5, nós temos aqui recomendações gerais que o apóstolo Paulo dá para a igreja. Eu estou falando sobre a igreja hoje, tá? Recomendações gerais que o apóstolo Paulo dá para a igreja, para que essa igreja seja uma igreja saudável. Igreja saudável. Repita comigo, igreja saudável. Para que essa igreja seja uma igreja saudável. E nós estamos crescendo, como eu disse aqui, no contexto da direção do culto como igreja. Mas que nós possamos crescer em qualidade, irmãos. Que nós possamos crescer com qualidade, de forma saudável. Porque não adianta um crescimento desordenado. Nós não queremos meramente um crescimento numérico aqui na igreja e um crescimento desordenado. Temos números. Não, nós queremos vidas ganhas. Nós queremos vidas conquistadas. Nós queremos vidas que se aprofundem e que tenham uma espiritualidade real. Porque nós vemos muitas igrejas, na verdade, que não são grandes. Nós vemos muitas igrejas que são inchadas. Ali tem um movimento forte na igreja. Algum movimento que leva as pessoas, talvez pelo evento. Tem igrejas que levam pessoas para dentro de suas portas através de eventos. São igrejas de eventos. E tem muitos eventos e as pessoas chegam ali e elas ficam impressionadas com os eventos, com as luzes, com as bandas, com os grandes nomes que pregam. Tem outras igrejas que são muito formatadas na personalidade do seu pastor. É um pastor que tem uma personalidade muito forte. É um pastor que se apresenta muito ali como um líder e se coloca como o grande protagonista daquela igreja. E as pessoas se surpreendem com aquilo, se impressionam com aquilo e se apegam àquele modelo e ficam. Mas o problema desse tipo de igreja é que quando esse pastor cai, ou quando esse pastor tem algum deslize, ou quando acontece alguma situação, a igreja acaba desmoronando, porque ela não está firmada nas bases fundamentais, importantes. Ela está fundamentada na imagem do pastor, na figura do pastor, na figura daquele líder. Nós não queremos ser uma igreja assim. Nós queremos ser uma igreja que tem as bases verdadeiras, os fundamentos verdadeiros. Nós queremos ser uma igreja que é um corpo, que é uma família, que é um conjunto de pessoas, que todas essas pessoas são relevantes, são importantes, atuam dentro dos seus dons, dentro dos seus talentos. Eu sei que isso é um desafio muito grande. Seria muito mais fácil para mim chegar aqui e ter uma liderança mais presente no sentido de ser a imagem da igreja. O pastor Bruno Ribeiro é a imagem da igreja. Igreja Batista da Cidade igual a pastor Bruno Ribeiro. É muito mais fácil, porque a gente tem mais o controle das coisas, a gente consegue dar o tom sempre do jeito que a gente quer. É mais desafiador envolvermos as pessoas. É mais desafiador colocar aquele irmão que está hoje fraco na fé para ser um
um irmão relevante na igreja com seu dom e com seu talento. Chegar para essa pessoa e pastorear ela. E você também ser estimulado por mim a pastorear alguém também na igreja, no contexto da igreja. A ser também um pastor, uma espécie de pastor, de pastora, que ajuda os outros a se firmarem em Jesus. E o apóstolo Paulo tinha essa preocupação. E aí, 1 Tessalonicenses, do capítulo 5, versículo 12, até o versículo 22, versículo 12, até o versículo 22, fala da receita do apóstolo Paulo para uma igreja saudável. Repita comigo, a receita do apóstolo Paulo para uma igreja saudável. Qual é a receita do apóstolo Paulo para uma igreja saudável? Ele condensa essa receita aqui nesses versículos. Vamos ler. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 12 em diante. Eu vou ler aqui na minha tradução, você vai ler na sua. Você vai, às vezes, ver alguma palavra ou outra diferente. A minha é a Ara, a sua pode ser uma outra tradução, não tem problema. Mas preste atenção. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12, diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Eu vou voltar ao texto para nós continuarmos meditando e refletindo sobre ele. Mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos manter também na tela aí o texto, eventualmente, 1 Tessalonicenses 5, de 12 até o 22. Mas eu quero trazer para você aqui nessa noite a receita do apóstolo Paulo para uma igreja saudável, como eu já falei. E a gente pode fazer uma analogia com a receita de um bolo. Quem aqui sabe cozinhar, sabe? Minha mãe costuma dizer que fazer doce, cozinhar doce ou preparar doces é mais difícil do que comida salgada. Não sei se corresponde à realidade. E ela tem mais dificuldade com doce. Minha mãe é uma cozinheira de mão cheia e ela costuma falar isso. Mas quando nós vemos, por exemplo, um bolo e nós assistimos a algum programa gastronômico que ensina a fazer um bolo, nós vemos que tem ali os ingredientes, né? Aqueles ingredientes que precisam ser seguidos. E eles não podem ser colocados numa ordem diferente daquela que é a ordem para que aquele bolo seja o resultado final e saia ali gostoso e bom para aqueles que vão consumi-lo. Precisa ter ali uma ordem, precisa dos ingredientes certos para que aquela realidade daquele bolo seja colocada ali na mesa e que possa ter sucesso ali entre aqueles que vão se deliciar com aquele bolo. Da mesma forma, a igreja, ela tem um jeito de ser. A igreja tem os ingredientes certos para acontecer. A igreja, ela precisa andar numa ordem que é a ordem estabelecida pelo Senhor. Nós vemos isso na Bíblia, na palavra de Deus. A primeira coisa que a gente precisa entender, irmão, sobre a igreja, é que sempre foi plano de Deus constituir para si um povo. Deus ama a ideia de povo. Talvez você goste de ser uma pessoa que goste de ficar sozinha. Eu tenho essa tendência, tá? Pode até parecer que não, mas eu tenho essa tendência. Eu sou mais na minha. Eu gosto do meu quarto, do meu escritório. Eu gosto de me esconder atrás dos meus livros. Eu gosto da minha particularidade, mas nós precisamos romper, nós que temos essa tendência, precisamos romper essa tendência de sermos mais ensimesmados para dentro de nós. E precisamos entender que a vontade de Deus é que nós convivamos em povo. É que nós convivamos em família. É de que nós toleremos o outro. Afinal de contas,
Os grandes mandamentos que Jesus nos ensinou, o grande mandamento, aliás, que Jesus ensinou é o amor. É ou não é verdade? O amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. A gente não consegue colocar o amor em prática se nós não nos relacionarmos. Se nós não nos expormos um ao outro. Eu confesso aos irmãos que eu sempre tive vocação pastoral, mas foi muito difícil para mim romper com essa barreira do individualismo. Eu me lembro que nos trabalhos da escola, vai dividir os grupos aí, grupos de 10 pessoas. Eu odiava aquilo ali. Eu preferia fazer meu trabalho sozinho, minha maquete sozinho, minha cartolina lá, meu cartaz sozinho. Essa é uma tendência pessoal, particular. Talvez seja a sua, talvez não seja, talvez você seja mais da galera, né? Mas o que o Senhor quer para nós é que nós convivamos, é que nós sejamos igreja. É por isso que existe uma tradição muito importante que é praticada. Não está na Bíblia, tá? Não está explícito na Bíblia, mas é uma tradição que é praticada já, pelo menos aí desde o século IV, que é a igreja se reunir aos domingos. Isso é caríssimo. Eu acho que essa é uma tradição que eu acho que Deus deveria ter inspirado alguns dos apóstolos a colocar isso na Bíblia. Vos reunis aos domingos. Sei lá, Paulo escrever isso, ou algum dos discípulos de Jesus escrever isso, porque isso aqui é importante. Eu passo uma semana inteira sem te ver, sem conviver com você, sem saber os seus dramas, as suas questões. E quando nós nos encontramos no domingo, nós temos essa oportunidade, esse privilégio de sermos igreja, de sermos íntimos um com o outro, de intercambiarmos experiências, de orarmos um pelo outro. Pelo seu rosto, irmão, acredite, eu tenho um discernimento espiritual. Eu sei o seu estado de espírito. Eu posso não dizer, eis que eu te digo, e eu conheço você, tá? Eu sei o seu estado de espírito. Eu não vou expor você, eu não vou falar isso para você muitas vezes. Mas quando eu vejo você triste, quando eu vejo o seu semblante caído, o meu impulso deve ser o de orar por você. E vice-versa. Quando você eu já tenho 10 anos pregando aqui na igreja, eu já tenho 10 anos pastoreando a igreja, e eu fiz as contas recentemente. São quase 900 pregações que eu já fiz aqui no povo. 900 pregações. Quase 900 vezes pregando nesses 10 anos aqui de igreja batista da cidade. E certamente você já me viu em dias melhores e dias piores. Quando você me vir num dia pior, ore por mim. E eu quero me comprometer a, quando te vir também num dia pior, orar por você. Porque isso é ser igreja. Ser igreja não é o pastor Bruno comandando tudo. Ser igreja não é o pastor Bruno orando por tudo, sendo mágico que transforma a vida de todo mundo. Ser igreja é nós nos intercambiarmos, é nós nos trocarmos experiências e podermos ser relevantes um na vida do outro. E isso é o que o apóstolo Paulo fala aqui. Essa é a receita do bolo para a igreja. Essa é a receita de uma igreja saudável. Eu me lembro, irmãos, que eu congregava numa igreja, que alguns aqui também congregavam, ali em Stella Maris, no começo da minha caminhada, que chegou ao ponto dessa igreja ter 200 pessoas num espaço mais ou menos do tamanho desse aqui, um pouco maior. 200 pessoas, sem ar-condicionado e com cadeiras de plástico desconfortáveis como essa que você está sentado aí. E o povo estava lá domingo, durante a semana, a igreja lotada de gente adorando ao Senhor. E hoje nós vemos um povo seletivo, pessoas que vão para a igreja como clientes da igreja, como se a igreja fosse um comércio, como se a palavra é pregada para que eu consuma aquela palavra, e se a palavra foi mal pregada, eu não vou retribuir a contento, porque é um comércio. É uma mão uma mão dupla, uma mão de ida e volta, né? Em que se o serviço não foi bem prestado, eu também não vou pagar por aquele serviço. Não é isso. Essa igreja não é isso. Hoje em dia nós vemos as pessoas seletivas. Se a igreja não tem ar-condicionado, eu não vou fazer parte. Mas Jesus pediu para ter ar-condicionado? Disse que deveria ter ar-condicionado? Ah, se a igreja não tem as cadeiras acolchoadas, eu não vou fazer parte daquela igreja. Ah, se a igreja não tem um sistema de som adequado, eu não vou fazer parte daquela igreja. Você é igreja. Você não faz parte. É você que é a igreja. A igreja não é essa estrutura que você demanda como um cliente. Você não é cliente da igreja. Você é a igreja. Você é a partícipe da igreja. É você que constrói isso aqui. Somos nós que estamos construindo isso aqui.
Não apenas o pastor, não somente eu que doei meu carro lá atrás para a igreja, para começar a igreja. Não somente eu que dou minha vida, os meus fins de semana, mas você também. Não somente eu que não tenho mais domingo, mas você também. Não somente eu que não tenho mais muito tempo para estar com a minha família, mas você também. Nós somos a igreja. Não, você não vai à igreja, você é a igreja. Você não frequenta uma igreja, você é isso que você diz frequentar. Precisamos mudar a nossa mentalidade, precisamos mudar o nosso sentimento. E é isso que o apóstolo Paulo fala. Ele fez o seguinte, ele estabeleceu a igreja de Tessalônica, lá em Tessalônica. Não a igreja de Tessalônica, mas a igreja em Tessalônica. E ele foi embora. Aí Timóteo foi lá, anos depois, visitou a igreja de Tessalônica, viu quais eram as questões. Não era uma igreja problemática. Se você ler o livro de 1 Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica é uma igreja elogiada. O apóstolo Paulo escreve dizendo, batendo palmas para a igreja. Diferente da igreja de Gálatas, da Galácia, em que ele desce a porrada na igreja. Uma igreja que está se afastando da palavra de Jesus para se apegar a um evangelho diferente. Um anjo que desça do céu, que se revele ali, seja anátema para a igreja de Gálatas. Mas para a igreja de Tessalônica, o apóstolo Paulo aplaude. Era uma igreja tão de Deus, era uma igreja que estava andando tão correto, que os irmãos estavam esperando que Jesus voltasse hoje. Era assim, ó, o apóstolo Paulo pregou para eles dizendo, ó, Jesus está voltando. E aí os tessalonicenses começaram a esperar que Jesus voltasse a qualquer momento. Sabe o que estava acontecendo na igreja? Os irmãos da igreja estavam parando de trabalhar. Estavam abandonando seus trabalhos, seus empregos, para viver somente para o reino de Deus. E aí o apóstolo Paulo escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11, vocês precisam trabalhar. Vocês não podem ser preguiçosos, vocês não podem ser encostados. Vocês têm que trabalhar. Jesus vai voltar, mas você precisa continuar levando sua vida. Envolvido na realidade. Era uma igreja tão envolvida. Olha só o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11. A preocupação de Paulo com a igreja. Diz assim, ó. Diz assim, vamos ler o versículo 10 para pegarmos o contexto aqui. A segunda parte do versículo 10. Exortamo-vos, irmãos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais. Versículo 11. E procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como eu já tenho mandado. Por que Paulo falou isso? Porque eles não estavam mais querendo trabalhar. Porque eles achavam que Jesus ia voltar hoje. Aí pararam de trabalhar. Mas aí, não é sobre isso que eu quero falar. Eu não quero expor aqui a carta aos Tessalonicenses. Eu não quero falar sobre o tema central. O tema central da carta de Paulo aos Tessalonicenses é a volta de Jesus. Depois leia 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4 fala como vai ser a volta de Jesus. Diz lá que alguns vão estar dormindo e os que estão mortos vão estar como dormem, vão ressuscitar primeiro, para depois subirem junto com aqueles que estarão aqui na terra na volta de Jesus. É um texto maravilhoso, mas não é sobre isso que nós queremos tratar aqui nessa noite. O tema central da carta é a volta de Jesus. Ele fala do primeiro capítulo até o quarto capítulo, até o quinto capítulo sobre a volta de Jesus. Mas no final, ele dá uma recomendação para a igreja. E a recomendação está nesses versículos que nós lemos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos de 12 a 22. E aí, antes de nós passarmos aqui a cada versículo, eu quero te perguntar, irmão, você que está aqui, você mesmo, estou falando com você. Estou olhando para você e te intimando aí com essa pergunta. E faça uma autoanálise agora. Faça uma autoavaliação sua, pessoal. Como eu e você temos nos posicionado na igreja? Como você tem se posicionado na igreja? Como você tem sido igreja? Eu não estou pedindo para você me avaliar, não. Ah, o pastor é ruim, prega mal, administra mal. Não, é você agora, tá? Faça uma autoanálise sua. Ah, o pastor não é tão bom assim e tal, preferia outra pessoa no lugar dele. Não, é você. Olhe para você, olhe para dentro de você. E aí eu quero ir mais além. Eu quero te perguntar, imagine num mundo hipotético. Imagine que esse mundo não existe, que vamos resetar o mundo e vamos criar uma outra realidade de igreja e de mundo.
E que existe um mundo em que toda a igreja fosse você, fosse vários vocês na igreja. Fosse vários Diegos, vários Brunos, vários Marielsons. Não teria Bruno na igreja, nessa realidade, onde só haveria Marielsons. Não haveria Bruno nessa realidade em que só haveriam Diegos ou Maurícios. Se toda igreja fosse igual a você, Maurício. Se toda igreja fosse igual a você, Elton. Se toda igreja fosse igual a você, para quem eu estou apontando, como essa igreja seria? Eu, às vezes, faço essa pergunta e eu estou transmitindo essa pergunta agora para você. Porque nós precisamos refletir sobre a qualidade da igreja que nós esperamos. A igreja que nós esperamos que seja uma boa igreja é a igreja que você está construindo, que você está sendo, que você está vivendo. É a igreja da pessoa que ora, que participa da igreja, que é igreja, que se esforça pela igreja. Se todos fôssemos assim, como estaria a igreja? Mas se toda igreja fosse como você, como estaria a igreja? Irmãos, eu sou bem honesto. Eu acho que se toda igreja fosse como eu, ela não estaria muito bem, não. Tem muita coisa que eu preciso mudar. Tem muita coisa que eu preciso mudar. Que eu preciso melhorar. Mas nós vamos construir a melhor igreja do mundo. Nós vamos construir a melhor igreja possível se nós tomarmos uma posição hoje ainda. Se nós buscarmos ser melhores pessoas. Se nós buscarmos sermos melhores componentes do corpo de Cristo. Ora, se você for orelha também, calma, não precisa você querer ser pé, porque você é orelha no corpo. Não adianta a orelha querer ser pé. Não adianta a boca querer ser olhos. Você é o que você é. Você é o que Deus te plantou para ser. Cada macaco no seu galho. Então seja aquilo que Deus te chamou para ser na igreja. Eu sou o pregador da igreja. Às vezes sou conhecido como pregador oficial da igreja. Eu não sou esses pregadores todos, eu sei. Eu não sou esse pregador todo, eu não sou esse pastor todo. E é por isso que eu preciso melhorar. É por isso que eu preciso ser melhor. É por isso que eu preciso ser um melhor pregador, um melhor pastor, um melhor apacentador. E eu me comprometo hoje aqui a ser melhor, irmãos, diante de vocês. Eu quero me comprometer aqui hoje. Que data é hoje? Que dia é hoje? Dia 27 de julho de 2025. Está gravado, está no YouTube. Doug, não apaga não, mantém essa palavra aí. Eu quero me comprometer a ser um pastor melhor a partir de hoje. Eu quero que você também se comprometa a ser um irmão melhor. Um discípulo melhor a partir de hoje. Qual é a área que você está falhando? Veja, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos de 12 em diante. Vamos focar aí no versículo 12. Vamos colocar na tela. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12. Diz assim: rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e que vos admoestam, versículo 13 agora, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Versículos 12 e 13. O versículo 12 e 13 fala da igreja e a sua liderança. Repita comigo: a igreja e a sua liderança. Eu já disse para você aqui, meu irmão, que o foco não é a pessoa do líder. Eu não sou o foco aqui nessa igreja. Eu não sou o personagem principal dessa igreja. Eu não sou a pessoa mais importante da igreja. Eu, pastor Bruno, não sou. O foco é o nosso trabalho, é o meu trabalho. Pode manter na tela, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12. O foco não é a pessoa. Se você vê uma igreja aí fora, desconfie dessa igreja, viu? Uma igreja que foca na personalidade do seu líder, do seu pastor. Desconfie dessa igreja. Desconfie. Eu digo com muita autoridade aqui. Autoridade bíblica, não é minha, é bíblica. Igreja é família. Igreja é corpo. Igreja não é uma pessoa que prepondera sobre as outras. Igreja não é um líder mais destacado. Igreja é todo mundo ali no mesmo plano, mas funções diferentes. Talvez eu seja a boca dessa igreja, mas você é o olho. Você é o nariz dessa igreja. Você é quem sente o cheiro ruim ou o cheiro bom quando ele aparece no contexto da igreja. O foco não sou eu. Veja o que está escrito: rogamo-vos, irmãos, que reconheçais o quê? Os líderes? Não, reconheçam o trabalho desses líderes. Reconheçam o meu trabalho.
como pastor. Reconheça o trabalho dos líderes dos mais diversos departamentos da igreja. O trabalho do pastor Misael no Ministério de Homens. O trabalho da pastora Luana, incansável em todas as áreas da igreja. Reconheça o trabalho de cada irmão no seu departamento. Os que trabalham, os que presidem, os que admoestam. É isso que a gente tem que valorizar. É o trabalho. É a mão de obra que é colocada ali, que é empreendida. Irmãos, foram noites mal dormidas para muitas vezes trazer uma palavra. Eu sei que muitas vezes você se esforça e se gasta. Eu sei, presbítero Diego. Eu sei muitas vezes do esforço. Muito trabalho, a semana toda, de segunda a sábado, às vezes domingo levando o trabalho para casa, mas firme e constante lá na reunião com o pastor Misael. Irmãos, é isso que a gente tem que valorizar. É o trabalho. É aqueles que se gastam e às vezes não tem um retorno financeiro para aconselhar, para exortar, para animar as pessoas. Eu já saí de casa diversas vezes de noite, eu não fico falando, colocando holofote, nem quero me dar glórias a mim aqui. Você sabe, você me conhece, eu não sou assim. Saí de casa de noite para atender irmãos que estão passando dificuldade, necessidade. Isso é ser igreja. É isso que nós precisamos ser. Bom, eu não vou atender, não conseguir atender todas as demandas, tá? Eu não sou Superman e não sou Super-Homem. Luana não é Mulher Maravilha. Não sou o Incrível Hulk. Não sou o Batman. Mas eu consigo atender algumas demandas que forem necessárias e me procure se você precisar, porque eu vou ser todo abraço. Eu vou ser todo pastor. E eu peço que você seja assim também, todo irmão, toda ovelha, todo dedicado na obra do Senhor. Os que presidem, os que trabalham. Vamos focar nisso, os que trabalham. A gente não está trabalhando para o pastor Bruno. A gente não está trabalhando para a igreja, para ficar bonita. A gente está trabalhando para o reino de Deus. Nós estamos trabalhando porque nós somos pertencentes ao reino de Deus. Nós estamos trabalhando para ganharmos pessoas para Jesus. Quando você desfoca disso e olha as outras coisas, você começa a fazer como Pedro ali diante de Jesus no Mar da Galileia. Começa a afundar. A liderança é um posto de trabalho e não um posto de privilégios. O pastor é um trabalhador. O líder de ministérios é um trabalhador e não um privilegiado. E não alguém que tem destaque na igreja. Eu me lembro que quando nós viemos para cá, começamos o trabalho da igreja, a prática era nos aniversários da igreja, nas festas da igreja, ter o bolo. A prática, quando eu congregava em outros lugares, ter os pratos, as pratadas ali, o jantar e tal. E aí, o pastor era sempre o primeiro a receber o prato. Aqui na igreja não tem isso, vocês sabem que não tem isso, não existe isso, não deve existir isso. O pastor não ocupa um posto de privilégios. E eu me lembro de uma irmã na igreja preocupada, poxa, o prato do pastor, e eu realmente não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em ver o corpo de Cristo com qualidade. Estou preocupado em ver o corpo de Cristo crescendo no Evangelho. Entendendo realmente o Evangelho e não se deslumbrando com os falsos evangelhos que muitas vezes nós vemos aí. Cuidado com as redes sociais. Cuidado com os pastores do YouTube. Cuidado com as pregações da internet. Cuidado com as profecias que você escuta no Instagram, nas lives de Instagram. Aquele irmão que está lá na live no Instagram, de repente ele é arrebatado no meio da live. E continua segurando ali o celular. Cuidado. Né? Igreja não é isso. Igreja é comunidade. Igreja é estarmos juntos. Igreja é cada um ocupar o seu espaço no corpo de Cristo e avançarmos nesse reino de Deus. Aqui na igreja é trabalho braçal, na igreja é trabalho braçal, é trabalho intelectual, irmãos. Eu estudo para poder entregar para você o melhor. Nós precisamos fazer isso também. Aqueles que têm dom de ensinar. Lucas ensinou tão lindamente aqui na escola bíblica dominical. O presbítero Genilson tem um repertório de estudos bíblicos. Isso tudo é um trabalho intelectual que é desenvolvido para trazer a melhor mensagem, a melhor palavra. Reconheça isso. Reconheça que tem irmãos que se esforçam para melhorar a igreja, para melhorar o ambiente, e esse é o ministério dessa pessoa.
No reino de Deus, o maior é o que serve. Está lá escrito em Lucas capítulo 22, versículo 26. Vamos ver. Lucas 22, 26. O maior entre vós seja o que vos serve. Lucas 22, 26 diz. Vamos todos juntos dizer? 1, 2, 3 e... Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor. E quem governa, como serve. Amém? Você que ocupa um posto de liderança na igreja. Você que ocupa um posto que não seja de liderança, mas que seja de destaque de alguma forma. Você que ocupa um ministério na igreja, sirva. Se doe. Se gaste por isso. Se gaste por isso. E a igreja deve ter máxima consideração por esses. A igreja, ela deve ter a máxima consideração pelo trabalho. A igreja não deve promover culto à personalidade. O pastor não é o destaque. A igreja não deve ter um pastor que é manipulador emocional dos seus membros. E existem igrejas que os pastores são manipuladores emocionais, né? Olham ali as deficiências emocionais das pessoas na igreja e atuam exatamente nisso. Isso não são pastores, nós sabemos que são lobos, né? Transvestidos de pastores. O líder não deve ser autoritário, a igreja não deve ser autoritária, a igreja deve ser uma comunidade. E nós devemos nos compreender uns aos outros. Olha só o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. A última parte. Vivei em paz uns com os outros. Nós temos que viver assim em paz. Nós temos que viver assim em harmonia. Nós temos que viver assim, numa qualidade boa de relacionamento. E o outro ponto que eu queria abordar aqui com você é que no versículo 15, vamos passar agora para o versículo 15 de 1 Tessalonicenses 5, diz assim, ó, vede que ninguém dê a outros, desculpa, é o versículo 14 mesmo. Voltando. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Na minha tradução está assim, ó. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos. Repita comigo, insubmissos. Consoleis os desanimados. Repita comigo, desanimados. E ampareis os fracos. Repita comigo, fracos. E sejais longânimos, ou seja, sejam pacientes para com todos. Tem muita gente na igreja passando por problemas. Mas você, como muitas vezes não tem sido igreja, você não sabe do problema do outro. Isso não é ser igreja. A igreja, ela vai atrás do outro. Eu não estou dizendo para você ir atrás de todo mundo. Eu não estou dizendo que nós devemos ser solidários a todo mundo. Não dá. É impossível até. Não temos capacidade mental, psicológica. Nós temos muitos problemas também no nosso entorno. Precisamos resolver eles. Mas nós temos tempo para olhar para o outro, sim. Nós dividimos a igreja em 4 grandes grupos, os GSRs. Você que está dentro de um GSR, olhe para as pessoas do seu grupo. Dentro do seu grupo, foque em alguém que talvez precise de você. Há muita gente na igreja passando por lutas. Tem gente doente, tem gente enferma, tem gente desanimada, tem gente pirracenta, tem gente que está voando, que está com a cabeça em outro planeta. Tem gente que não sabe nem o que é igreja, que vive ali nos cultos, e tá bom, eu vou culto de domingo, tá ótimo, culto de domingo, pronto, culto de domingo, já fui. Pronto, agora durante a semana eu vou para casa e vou viver minha vida. Tem gente que está numa situação de insubmissão, está escrito, ó, irmãos, admoestem os sonolentos nessa tradução, tá até engraçado, eu não tinha visto. Os sonolentos, os insubmissos. Tem gente sonolenta na igreja, mas não é o sono de o pastor está pregando e o irmão está lá, ó. Eu vejo muito isso aqui, tá? Minha pregação, eu estou dizendo, minha pregação não é tão boa assim, aí os irmãos dormem no meio da pregação. Não é o sonolento nesse sentido, é o sonolento para o reino de Deus. Ele é um leão para o trabalho. Ele é um leão na empresa. Ele é bom de trabalho.
Ele dá o melhor pelo lucro financeiro. Mas quando é para o reino de Deus, ele é sonolento. E aí a gente, irmão, esse trabalho não é só do pastor. Veja, qual é o primeiro termo que é usado em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14? Irmãos. Ou seja, Paulo está falando, não é para o pastor da igreja, ele está falando para toda a igreja de Tessalônica. Gente de Tessalônica, exortem os sonolentos, consolem os desanimados, amparem os fracos na igreja. Tem gente fraca, tem gente que está caindo em pecado dentro da igreja. Tem gente que vive uma vida de pecado. E a gente não sabe porque a gente não se aproxima muitas vezes dessas pessoas. Mas o chamado para se aproximar não é só do pastor Bruno. O chamado é seu também. Diga comigo, o chamado é meu. É você também que tem que consolar, exortar, ir atrás, amparar. O chamado é para todos, está claro no texto. É para os irmãos, irmãos. Repita comigo, irmãos. É para os irmãos. Não está escrito assim, ó. O apóstolo Paulo não escreveu assim, pastor, exorte os sonolentos, console os desanimados, ampare os fracos. Não, é irmãos, é para você mesmo que está aí sentado no banco da igreja e que tem vivido muitas vezes uma vida de espectador de igreja. E você não deve viver essa vida. Essa não é uma missão só minha, pastor. Essa é uma missão sua também, irmão. A nossa missão é sermos como o bom samaritano. Quem lembra aqui da parábola do bom samaritano? Levanta a mão. Todos temos que ser bons samaritanos. Todos temos que ser bons samaritanos. Quem é o bom samaritano? É o improvável. O pastor passou ali e viu o moribundo morrendo ali. Depois o líder do louvor passou e viu o moribundo morrendo ali. Depois passou o líder do ministério tal e viu o moribundo morrendo ali. Depois passou outro e viu. Mas passou um samaritano improvável e foi lá e ajudou. Curou as chagas, limpou as feridas, levou para uma hospedaria, para ele se habitar ali naquela hospedaria. Você é o bom samaritano. Essa palavra é para você, irmão e irmã. E é para você agir aqui na igreja assim. Eu acho engraçado. Tem gente que quer fazer a obra social lá fora, mas esquece de fazer a obra social dentro. Porque tem gente dentro da igreja precisando. Está escrito na Bíblia, eu não lembro onde, mas está escrito assim, fazei o bem a todos. Quem sabe complementar? Fazei o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vamos olhar para dentro, depois a gente vai para fora. Eu estava até falando hoje que a gente precisa fazer obra social na igreja. Nossa igreja é fraca nisso. Em obra social. A gente tem que fazer obra social. Tem até uma ruma lá de cobertores e de meias que o pastor Hermes deixou comigo para entregar na rua. E a gente precisa entregar ainda essa semana. Se bem que Salvador faz calor, né? Mas vai ter serventia, certamente, para a pessoa que mora na rua. E a gente vai fazer essa entrega. Mas é bom a gente olhar para dentro, tá? Olhar aqui para dentro da igreja. Tem gente que está precisando ser de um cobertor espiritual e você não está olhando. E você não está vendo. Dentro do seu GSR. E você não está sendo. Você só tem olhado para os seus projetos, para as suas coisas, para o seu trabalho. Eu estou colocando essa palavra como para mim também. Nós temos que olhar para o outro. A nossa missão é sermos bons samaritanos. E olha, tem irmão irritante, né? Na igreja. Tem, né? Tem, tem irmão e tem irmã. Eu me irrito com alguns, mas eu implodo, eu vou engolindo. Aí o outro vai me irritar, eu engulo de novo. Aí eu vou engolindo. Luana, às vezes, recebe a minha fúria de insatisfações, porque eu não consigo jogar no outro, mas eu vou jogando para dentro, depois eu jogo para ela. O que está escrito na última frase aí do versículo 14? Vamos todos dizer juntos. 1, 2, 3 e... Sejam pacientes para com todos. É assim que a gente tem que conviver na igreja. Paciente para com todos. Tem irmão pirracento. Tem irmã irritante, tem irmão que tem uma voz estridente, tem aquele irmão que fica o tempo todo te perturbando, que fica o tempo todo mandando mensagem, tem aquele irmão, aquela irmã que fica ali cobrando de você o tempo inteiro, e aí você vai se irritando, Tem que ter paciência, tem que saber lidar, né? Dá um passo ou dois para trás e depois você vai e responde tendo respirado fundo. Então é assim que a gente convive, igreja é isso, irmãos. Um outro ponto que o apóstolo Paulo apresenta aqui na carta de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 15 agora, realmente, diz assim,
o versículo 15. Versículo 16, aliás. Regozijai-vos sempre, vou pular aqui o versículo 15. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O que o apóstolo Paulo estava querendo falar aqui para a igreja de Tessalônica, que eu já vou encerrar por causa do tempo, é que essa igreja precisaria ter alegria no culto. Nós estamos falando aqui agora da igreja e os encontros de culto. Nós temos apenas um culto por semana. Nós temos o culto de quinta-feira também. E muitas vezes nós nos reunimos como igreja e nós vamos para a igreja como nós estamos indo para um cemitério. E nós vamos para a igreja como se nós estamos indo para estamos com fome. Vou para a igreja, está com fome, fica cara fechada na igreja, cara fechada no louvor, fechado na palavra, não intercede pelo culto. E aí chega na igreja nessa condição. O apóstolo Paulo fala assim, regozijem-se no culto. Sejam alegres. Talvez alguém esteja vestindo a carapuça. Eu não estou falando com você, não. Sério, eu não estou falando com você. Eu estou lendo o texto bíblico e expondo ele. Seja alegre na presença de Deus, porque na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. A igreja ela tem que ter uma disposição de oração. Você não vai para a igreja para ficar olhando para a roupa do outro. Você não vai para a igreja para se vestir bem e se mostrar bem vestido para o outro. Você não vai para a igreja para ficar fazendo da igreja um clube social. Você não vai para a igreja para ter um pós-culto maravilhoso. Você vai para a igreja para orar. Orar pelo culto, orar pela palavra, orar para que haja conversão, orar para que Deus faça uma obra durante a semana, orar e sem cessar, está escrito aí no texto. No versículo 17, orai sem cessar, é no contexto do culto, é no contexto da igreja que a gente tem que orar. O apóstolo Paulo não está escrevendo para uma pessoa só, ele está escrevendo para a igreja. É coletivo. Em tudo dai graças, é a disposição para adorar e para louvar. Na igreja, a gente tem que ter alegria em cultuar. Repita comigo, alegria em cultuar. Na igreja, a gente tem que ter disposição para buscar ao Senhor. Repita comigo, disposição para buscar a face do Senhor. Na igreja, a gente tem que ter disposição para louvar. Diga comigo, disposição para louvar. Na igreja, a gente tem que ter disposição para aprender a palavra. Está aqui escrito, o apóstolo Paulo diz, porque essa é a vontade de Deus. A gente vai para a igreja para a gente aprender a vontade de Deus. Tire a mente de cliente de igreja. Você não é cliente. Você é a igreja. Repita comigo, eu não sou cliente. Eu sou a igreja. Por fim, o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 19. Versículo 19, está aí na tela. Vamos todos dizer juntos. Versículo 19, 20 e 21 e 21. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Não apagueis o fulgor. Para que essas palavras difíceis? Vamos mudar a tradução aí. Bota aí na NVI. Não apagueis o espírito na minha tradução. Não apagueis o espírito. Não apaguem o espírito. Melhor do que o apagueis. Melhor do que a segunda pessoa do singular. Do plural. Não apaguem o espírito. Não apaguem o espírito. Vamos dizer isso. Não apaguem o espírito. Versículo 20. Não tratem com desprezo as profecias. Agora o versículo 21 para acabar. Mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. O que nós precisamos entender sobre a igreja é a realidade da igreja e o poder de Deus. Vamos parar um pouco aqui. A igreja e o poder de Deus. Quem acredita no poder de Deus, levanta a mão. Mas eu acho que muitas vezes existe uma fake poder de Deus. E a gente tem que tomar cuidado com a fake poder de Deus. Nós estamos aqui nesse texto para alertar. Vamos voltar no versículo 20 agora. Para alertarmos que nós não podemos desprezar as profecias. Tem profecia? Tem. Tem poder de Deus? Tem. Mas tem muito irmão que está falsificando o poder de Deus. Nós precisamos estar aqui para alertar contra o falso.
mas também não esfriar o coração do povo que quer buscar o verdadeiro, porque se tem o falso é porque tem o verdadeiro. A gente não pode limitar a unção de Deus na nossa vida e o poder de Deus se manifestando em nós, porque tem o falso. Nós temos que buscar o genuíno. Nós temos que buscar unção verdadeira. Quando Moisés se colocou ali diante de Faraó, a gente está estudando isso lá em Êxodo. Quando Moisés se colocou ali diante de Faraó, ele pegou a vara que ele tinha na mão, jogou no chão e ela virou o quê? Serpente. Poder de Deus, verdadeiro. Mas aí Faraó chamou os endemoniados lá. E aí os endemoniados fizeram o quê? Vara no chão, o que aconteceu? Cobra também. Serpente no chão. Poder de Deus. Poder de Deus não, né? Poder do diabo, desculpa. Mas o poder de Deus se manifestou quando a vara, que era a serpente de Moisés, engoliu a vara dos Janes e Jambres lá, os dois endemoniados. O que isso quer dizer é que existe poder nas trevas também. O que isso quer dizer é que existem mágicos pastores. Eu chamo de pastores mágicos. Tem gente fazendo mágica. Tem gente tendo revelamento e não revelação. Tem gente dando profetada e não profecia. E nós precisamos entender isso, mas buscarmos a profecia, buscarmos a revelação, buscarmos as línguas verdadeiras. Eu lembro do outro semi-endemoniado, que depois parece que se converteu. O Simão, lá em Atos capítulo 8. Simão, ele viu quando Pedro e João chegaram fazendo milagres ali em Atos. E aí ele chegou, ele era mágico. Quem lembra de Simão mágico? Ele era mágico. E ele falou, rapaz, isso aí dá dinheiro. E dá dinheiro mesmo, né? Não dá? Dá dinheiro. Eu vou perguntar como é que eu faço isso aí. Como é que eu curo, como é que o poder se manifesta. Aí ele chegou para Pedro e João, quanto é que custa para ter esse poder que vocês têm aí? Pedro e João só faltou dar um tabefe na cara e repreendeu em nome de Jesus. E se converta, vaso, se converta, homem. Porque o poder de Deus não pode ser comprado. O poder de Deus é adquirido com muita oração, com o joelho no chão, com busca intensa a Deus, com verdade, com vida dentro do contexto da igreja. E aí ele ficou murcho e parece que se converteu. Não sei. A Bíblia não deixa muito claro ali depois. Eu estou aqui para alertar que nós precisamos buscar esse poder. E a igreja Batista da cidade vai viver o poder de Deus. Mas o genuíno, irmãos. Porque dons espirituais é um mandamento bíblico. Está escrito em 1 Coríntios 12. E sabe o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 12? Diz que nós temos que buscar com zelo os melhores dons. Não é ignorar ou temer os dons, é buscar os dons espirituais. Busque as línguas. Busque as profecias. Busque o poder e a unção de Deus sobre sua vida. Busque ser alguém que tem o dom de cura. Mas nós estamos procurando a verdade, porque o fato de haver falsificações aí, muitas vezes desanimam. E aí tem gente que fica retido nos dons, porque acha que tudo é falso, mas não é tudo que é falso, não. Eu tenho uma irmã em minha casa, que é a minha esposa, a pastora Luana, que ela tem o dom da profecia. Eu tenho o dom de línguas. Quais são os dons que você tem? Quais são os dons que você precisa buscar? Não despreze as profecias. Vamos voltar lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Tem gente que fica zombando dos dons. Tome cuidado, viu? Tome cuidado. Você que fica zombando do poder de Deus. Não tratem com desprezo as profecias. Mas também a gente tem que estar com o olho aberto para os falsos. E aí a gente às vezes não sabe o que é falso. Aí você se recolhe e fica na sua. Se eu não sei se é verdadeiro ou se é falso, eu estou aqui na minha. Não vou falar nada. Falo ali com Luana às vezes. Pô, Luana, aquele irmão ali é falso profeta. Aquilo ali não é azeite de oliva, não. Aquilo ali é aquele óleo, né? Michuruca, misturado. Mas ponham à prova todas as coisas. E essa prova não é disseminando contenda entre os irmãos, dizendo, é falso e tal, falando mal de igreja, falando mal de pastor, falando, não, evite falar mal. Põe à prova dentro de você, retenha o que é bom. Tem muita coisa boa acontecendo do ponto de vista da igreja. Não rejeite as profecias de cara, avalie. E sabe o que é uma dica também? Avalie a fonte da profecia. Quem é a pessoa? O histórico dessa pessoa. Eu conheço a vida dessa pessoa. Porque é na fonte que a gente busca a água boa.
né? A gente sabe se a água é boa, é na fonte. Então, se a fonte for ruim, a água vai ser ruim. Aí você vê uma pessoa, não conhece essa pessoa e recebe uma mão na cabeça, uma profecia, está errado. Julgue todas as coisas. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que nós precisamos ser uma igreja melhor e que a igreja começa em cada um de nós. Eu quero que você pergunte a você mesmo nessa noite: como eu posso ser um melhor membro do corpo de Cristo? Faça essa pergunta. Como eu posso ser um melhor membro do corpo de Cristo? E aí eu te respondo: sendo mais cheio do Espírito Santo, amém? Cultuando com mais intimidade, com mais intensidade, com mais ânimo, seja mais animado para as coisas de Deus. Eu te respondo: ajudando os irmãos mais fracos, sendo sensível ao outro. Olha para a pessoa que está do seu lado, seja sensível a ela. Ajudando também. Preste atenção, que aí eu vou puxar a brasa para minha sardinha agora para encerrar. Ajudando as lideranças. Ajudando o pastor na condução da igreja. Me ajude. Me ajude que eu te ajudo.